Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast do Mulheres no E-Commerce. Eu estou muito feliz hoje, cara, que eu conheci essa mulher espetacular aqui, que já faz tempo que eu queria conhecer, que é a Dani Zaidan, formada em Marketing com MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, especialista em E-Commerce e meios de pagamentos, com trajetória profissional desenvolvida em empresas de tecnologia em fintechs, como a Vtex, PayU, Cielo, e atualmente é Head of Sales na Zup. E hoje o tema está extremamente interessante. Meios de pagamento que todo mundo tem dúvida e diversidade no mercado de trabalho. Eu faço parte disso também. E por isso a gente já está aqui trocando várias ideias e aqui o assunto não acaba. Ela é uma mulher negra que chegou no mercado de tecnologia e só vendo majoritariamente homens e de pele clara. Eu, muçulmana, a única, né, de lenço aí no mercado de tecnologia. E, assim, cara, eu estou muito emocionada, porque assim, a gente está conversando e estamos vendo que nossa representatividade como mulher negra, principalmente, diversidade religiosa, isso vem crescendo muito, né? E ela vai falar um pouquinho dessa trajetória dela, como que ela chegou, né, a essas grandes empresas. Lógico que a gente vai querer dicas, óbvio, né? E eu queria muito agradecer a sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Nossa, Wafa, eu estou aqui aguardando ansiosamente para também manifestar o quanto eu estou feliz. Primeiramente, de conhecer, assim, ter esse espaço de troca, de partilha com você, porque eu sempre a vi nos eventos, desde quando eu era da Vtex, eu olhava com aquele olhar curioso, interessado em saber quem era essa mulher maravilhosa, com identidade, personalidade, ali representando, né, a sua força, a sua religiosidade. Então, eu já tinha esse interesse, né, e eu fiquei muito feliz pelo Mulheres do E-Commerce e o podcast preparar esse espaço, e também por estar aqui no Mulheres do E-Commerce podcast, que praticamente fiz parte, como eu digo para a Carol Moreno, né, da Pedra Fundamental, e ver o quanto essa comunidade cresceu, se estruturou, expandiu e tem impactado milhares de mulheres com a colaboração agora, né, de muitos homens também, que eu estou bastante feliz. Então, manifestando aqui minha felicidade, minha gratidão por estar aqui com vocês e estou super feliz aí da gente poder conversar mais. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Gente, ela é demais. E eu também, sempre a via e a gente nunca teve uma aproximação. Olha o quanto o nosso grupo é importante, né? Verdade. O quanto a gente está se conectando aí. E, meninas, é dica, viu? Entre para o grupo, participe mais, porque vocês vão sentir isso também. Não só no podcast, mas nos eventos. Procurem participar, porque realmente essa sinergia ela é maravilhosa. Mas conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória aí como mulher negra, chegar onde você chegou, né? Como que foi isso? E o que você pode dar de dicas também para hoje as mulheres negras, principalmente de periferia, né? Que querem ganhar o mundo aí. Maravilha. Essa trajetória ela não foi nada linear e não foi super altamente planejada. Ela teve os seus desafios no meio do caminho. Então, trajetória... Não iniciei no comércio eletrônico, passei por várias situações com relação a contratada, demitida, promovida, reconhecida. Então, essa trajetória ela não é uma linha reta. Enfim, falou da formação, mas eu iniciei... Minhas primeiras atividades foi de comércio com meu pai. Então, assim, é onde eu praticamente ali iniciei minha carreira com ele. Depois identifiquei que eu precisava ter outras experiências profissionais. Tem uma parte que não está aí, que se chama uma formação que eu iniciei, que foi direito. Eu fiz direito por 3 anos. E aí é importante eu falar isso, né, porque eu precisava financiar os meus sonhos, né? Então, eu tinha que estudar e trabalhar. E, na época, o estágio de direito que eu fazia não tinha condições de pagar a minha universidade. E, naquele momento, também, nós não tínhamos muitas políticas públicas que incentivavam as pessoas com baixa renda, enfim, se inserirem no mercado universitário. Então, ali eu tive que falar, olha, não dá mais para fazer estágio, eu preciso procurar um outro segmento que eu consiga financiar os meus estudos. E aí eu fui fazer alguns freelances no mercado imobiliário, que estava crescendo muito,
E a convite de uma amiga, então eu vou falar aqui várias vezes, eu vou citar amigas, então é para reforçar a importância do network, a importância da gente construir relações na nossa vida, construir vínculos. Então, as amigas, né, e os vínculos que a gente constrói ao longo da jornada, eles sempre se conectam a gente a boas oportunidades. E ela me convidou, falou, Dani, vem para cá, você tem 3 anos de direito, você pode ajudar nos processos de fechamento de contrato. E aí eu comecei a ver aqueles corretores ganhando aquelas comissões altas ali. Eu falei, quer saber? Eu vou ser corretora de imóveis, né? E aí tirei meu CRES, comecei a vender. E eu participei também do início da digitalização das vendas, pelo menos da consulta. Agora, o ano, não sei se eu vou recuperar bem. Mais ou menos. Foi época de 90, para 2000, alguma coisa, 2000 e pouco. No início do ano 2000, aproximadamente. Eu falei, vou entrar para o mercado, né, vou começar a vender. E aí eu tive muito acesso a uma empresa que tinha muita metodologia em marketing, né? Então, eles focavam muito em análise de concorrência, análise de BCG, todas as ferramentais que a gente aprende em marketing, análise SWOT, e aquilo meio que me encantou. Então, parei e fui estudar, parei o direito, porque já não via mais sentido ali para mim, e fui me formar em marketing. E aí, dessa trajetória, eu me consolidei ali no mercado de vendas, então o mundo dos negócios sempre me chamou a atenção. Trabalhei daí em diante em várias organizações, muito focado nessa área de negócios, que no passado a gente chamava de pré-venda, venda e pós-venda. Hoje a gente tem novos nomes, né? Business Development, Customer Success, tem outras nomenclaturas. E a minha jornada aqui para chegar no mundo de digital, do comércio eletrônico, passou por empresas de telecomunicações, né? Mercado imobiliário, como eu citei, até que depois entrei numa empresa de tecnologia, que era um fulfillment, uma empresa que praticamente estava iniciando ali a digitalização de vender os 3Gs pela internet, e de lá eu conheci a plataforma Vetex. E, por incrível que pareça, uma amiga que trabalhou comigo no mercado imobiliário estava trabalhando na Vetex. Mais uma vez networking. Networking, reforçando aqui a importância dos vínculos, dos laços e relacionamento. Ela falou que tinha um processo seletivo na Vetex para trabalhar como gerente comercial, e até então já tinha tido experiências, né, de trabalhar vendas B2B, vendas B2C, como account manager de contas nacionais, internacionais. Participei de um processo seletivo, acho que quem trabalhou na Vetex nessa época, em 2013, vai lembrar, a gente tinha algo curioso lá, que era o processo seletivo para vender um papagaio vermelho, que não existe, então foi um processo que me desafiou bastante na época. E, enfim, deixei minha alma ali. Núbia, eu lembro, Alexandre Sonsini, pessoas hoje reconhecidas, né, no mercado, participaram. E, no outro dia, eu recebi a informação que eu estava aprovada. Então, foi muito... Eu destaco esse momento, é um marco, porque dali começou, de fato, a minha verticalização no mundo do digital, nas empresas de tecnologia, em meios de pagamento. Então, de fato, foi uma empresa que fez uma diferença. Então, é importante vocês estarem em empresas que te transformem como profissionais. E a Vetex fez isso, eu vim de mercados mais tradicionais. Então, cheguei ali naquele ambiente altamente inovador, disruptivo. E, dali em diante, segui outras oportunidades na área de meios de pagamento. Então, participei ali de plataformas de comércio eletrônico, como gerente comercial. Passei pela PU, que é meios de pagamento, onde eu tive o desafio de montar ali a área de parcerias. Depois, recebi um convite para trabalhar numa iniciativa, numa startup da Stel, do grupo Banco do Brasil, Bradesco e Cielo. Um processo muito bacana, né, de meio de pagamento online. Depois, disruptamos, virou meio de pagamento offline. Foi um processo muito bem sucedido, a ponto da Cielo comprar. Então, fui adquirida ali juntamente com a Cielo. Foi uma história muito bonita, de 5 anos. E, há praticamente 10 meses, recebi um convite para um novo desafio também, voltado para uma fintech em crescimento, que é a Zup, para ser responsável pela área comercial, estrutura de desenvolvimento de novos negócios e gestão de relacionamento com o cliente, né, entregar receita para a companhia. Então, foi uma trajetória de 20 anos aí, passando
por essas empresas e aceitando os desafios e tendo encontro com novos segmentos como e-commerce, que eu me apaixonei. Perfeito. E falando um pouquinho da questão da diversidade, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e a gente viu o quanto a gente é conectada, né? Relações consanguíneas, né? Sim. Você tem um nome árabe, né? Eu sou de família libanesa também. E aí a gente conversando aqui, a família da Dani é síria. E a Dani, ela é uma negra linda. E aí eu falei, como assim, né? Porque realmente eu já fui à Síria, né? Então eu conheço ali, né, o perfil, né? Como é que são as pessoas fisicamente, né? E aí ela foi me explicando tudo, né? Essa ligação. E aí eu falei, gente, olha como a gente... Nossa, falta um pouco pra gente ser prima, né? Falta um pouco. Por isso que eu olhava assim com muito... Até com olhar de afeto, olhar porque eu falei, poxa... A gente tem uma conexão ali, né? Perfeito. Por mais que por fora, assim, na nossa etnia, pele, nos nossos traços, não, mas a gente tem relações assim próximas, consanguíneas, certamente. E a gente estava conversando aqui sobre Revolta dos Malês, a gente estava falando sobre a questão do negro africano que veio para o Brasil e como que foi essa questão da imigração da família dela da Síria para o Brasil, qual foi a ligação, né, da questão da pele escura com o árabe cristão, né? Não é de família muçulmana, mas o nome também tem ligação, né? Sim. Meu nome é muçulmano, o seu nome ele tem ligação cristã, mas também muçulmana, né? Sim. Então tem essa mistura aí. Como que foi isso? Seu avô veio da Síria para cá. Sim. E se casou com uma brasileira que tem mistura indígena e africana, é isso? Isso. Meu avô casou com uma mulher negra. E aí teve meu pai, mas que nasceu com a pele clara. Meu pai casou com uma mulher negra e que é filha de descendentes, né, afro-brasileiro, então era o negro retinto mesmo, que era casado com uma indígena. Então, assim, por parte de mãe, eu tenho descendências indígenas. Minha avó era uma índia de uma etnia chamada Bugri. E o que casou com meu avô, que era um negro retinto, descendentes de povos que foram escravizados, então um afro-brasileiro. E aí, praticamente, eu sou essa constituição, né, de povos originários, que são os indígenas, povos que foram escravizados, né, os negros, que negros é a constituição, né, de pretos e pardos. Os pardos são com pele mais clara, por isso está super correto você chamar de negros. E com uma imigrante sírio, que é o meu avô. Por isso que meu nome, quando as pessoas só leem meu nome sem pensar na imagem, quando me conhecem, a imagem causa um pouco de estranheza, né? Porque Daniela, Adel, Zeidan e o Fogos, que é do meu marido. Olha, que por isso que eu tenho todo esse afeto, né? Essa questão sanguínea, esse carinho por toda a comunidade árabe. Ai, que bom. Já temos esse afeto, então. Sim. Mas aí o que eu queria linkar nisso que eu perguntei é com relação à questão da diversidade, sim, né? E dentro do projeto Mulheres, nós temos o projeto de mulheres negras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas dificuldades em relação a isso e quais são suas dicas para empoderar as mulheres. Um dos primeiros impactos que a gente tem quando entra no mercado corporativo, de tecnologia, em grandes corporações de médio e grande porte, nacionais e internacionais, é a questão da representatividade, né? A ausência de pessoas similares, assim, em termos de cor que você, né? Então, assim, parece que aquele é um não lugar. Parece que, nossa, não... Porque quando você vai em outros ambientes, né, ainda mais no Brasil, vamos falar de Brasil, praticamente 51% das pessoas que se declaram negras, né, se autodeclaram. E se declarar negro não é uma vantagem, né? Então, a gente até entende que pode ser um pouco maior, mas de 51% de pessoas, então, assim, mais do que a metade da população. E deveria ser natural essas pessoas também estarem distribuídas em todos os segmentos corporativos, né, do mercado. E não é o que a gente vê. Então, esse é um dos primeiros desafios que a gente enfrenta. O outro desafio também é quando você começa a ascender a cargos de liderança. Aí essa questão fica ainda um pouco mais evidenciada, né, a ausência, a pouca representatividade de líderes,
Nas áreas comerciais também existe uma barreira, porque a área comercial é uma área cartão, é uma área que representa. Então, ainda desafios, né, de você... Não só esse, né? Eu já tive problema de estar engordando, por exemplo, e eu ser chamada e ser questionada se eu iria fazer uma dieta, porque como que eu iria no cliente, tipo, sobrepeso. Então, não é só a questão racial, mas eu acho que envolve muitos estereótipos além desse, né? Perfeito. A questão do cabelo volumoso, né, que parece que você não está... aciada, né? Então tinha muitas questões. Eu já estou com 43 anos, então já tenho aí uma longa estrada, né? Acho que os jovens, né? As meninas, enfim, rapazes que vêm aí com 20 anos já começa a pegar um Brasil diferente, com desafios ainda a serem superados, mas isso há 20 anos atrás era muito forte, né? Durante muito tempo eu alisei cabelo para pertencer, né? Então, esse é um desafio. E na liderança também de você exercer, e o ser mulher, né? Então, ser mulher negra representando um nome de uma empresa. Então, muita comunicação não verbal. Então, normalmente elas aconteciam, né? Ou de uma fala, né? Você tem um time de dois, você vai numa reunião com um outro homem e a pessoa sempre se dirigir ao homem porque acha que o homem é o líder. Isso já e aí, quando o homem fala, então, tem que ver o que a minha gerente, o que a minha líder acha, aí aquele espanto, né? Então são situações evidentes, microagressões, muitas nuances, né? Então tem muitos desafios ainda a serem superados. E como você fez para superar essas barreiras? Não posso deixar de falar que eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que sempre discutiram as questões, enfim, raciais dentro do ambiente familiar. Então, por eu fazer parte de uma família diversa, né, plural, bem diversa, inclusive. Então, isso, como é parte constitutiva já da minha família, então era muito natural a gente discutir, ou melhor, dialogar. Eu gosto disso, né? Dialogar sobre futebol, religião e política. Porque as pessoas falam, futebol, religião e política não se discute, mas como se o único caminho fosse a discussão, sendo que o caminho pode ser o diálogo. Perfeito. Então, na nossa casa, sempre houve um diálogo muito saudável e muito empoderador. Isso, eu sei que não é o privilégio de todas as famílias negras, né, porque a família negra também é uma família jovem. Ela é uma família que se constituiu pós-abolição, pós-1888. Então, ela tem praticamente 4, 5 gerações. É uma família muito jovem, né? Então, eu tive esse privilégio de ter em casa pais e mães que me empoderaram em termos de ter uma musculatura interna para enfrentar esses desafios. Então, outra dica assim, que eu compartilho é: mães, pais, empoderem os seus filhos para enfrentar bullying, preconceito, discriminação, porque esses desafios ainda existem e é muito bom ter em casa esse ambiente empoderador. Então, isso foi uma das coisas, dos fortalezas que me ajudaram. Claro que isso não impediu disso me atravessar, né? Mas o conhecimento sempre foi algo que me ajudou. Mas uma das coisas também... Que é outra coisa empoderadora, né? É empoderadora. Então, conhecer a história, saber que a gente também pode ser um agente de transformação e mudança. E uma das frases que eu gosto muito, que eu descobri ela depois, mas eu acho que meus pais foram muito felizes nisso, né? Além de me empoderarem, desenvolver esse perfil de liderança, né? De alguém que gera impacto, que gera mudança. É uma frase da Angela Davis que eu gosto muito, que ela fala: eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, botando para fazer. Já bota para fazer. Mude as coisas que você não pode aceitar. Então, e ter muita estratégia também. Porque tem lugares, às vezes, que você vai ter que... Situações que você vai ter que falar assim: vou estar ali, procurar um caminho de mostrar o meu diferencial. Então, de fato, existe um esforço. Você tem que ser 2 vezes mais para você poder fazer. Então, isso ainda é uma realidade. Diria até 3 vezes mais, né? Porque 2 vezes já é mulher que tem que ser a mais, né? Exato. E às vezes ser negra também é a terceira vez, né? Exato. Então, esse foi um dos desafios. Encontrar também pessoas
encontrar pares, lideranças também, que fizeram a diferença, porque é a liderança, são os colegas, né, que também auxiliam. A gente não consegue nada disso sozinho. Então, esses foram os grandes desafios. Eu costumo falar que a questão de usar o hijab, quando comecei a usar o hijab, eu tinha muito medo. Eu fiquei com bastante receio de usar, porque eu pensava que eu ia ter que ter esse terceiro ponto a mais de força, né? Que as pessoas não iriam me aceitar em alguns ambientes por conta disso e tudo mais. Mas o que nos motiva é a força da fé, né? Então, aquilo me motivou muito. A fé, eu falo que ela é inconstante. Então, você tem que estar sempre trabalhando a sua fé para que ela esteja num grau mais alto para você conseguir enfrentar as coisas. E quando eu cheguei que eu senti que eu estava com a fé forte, vamos falar assim, aí eu resolvi encarar. Só que aí eu comecei a perceber que o preconceito chega quando a gente enfraquece. E a gente nunca pode deixar o preconceito chegar. Então eu falo assim, você quer usar lenço? Muitas meninas querem se tornam muçulmanas, né? Elas querem usar e elas ficam com esse receio. Meu chefe não vai me aceitar, eu vou trabalhar como? Eu preciso pagar minhas contas. E aí eu falo isso, eu falei, não deixa o preconceito chegar. Se isso faz parte de você, você tem que ser. Como é que você, uma mulher negra, você vai falar assim, não sou mais negra? Não tem como. Como é que você é uma pessoa que é muçulmana, você vai falar, não sou mais muçulmana? Está dentro de você, é você, entendeu? Então, eu falo, isso aí não está dentro de você ser aceita dentro de um mercado de trabalho. Você tem que fazer por você, pelos seus conhecimentos, não deixar o preconceito chegar pela tua vestimenta ou pela tua cor de pele, né? É uma das coisas que eu costumo me fortificar pensando dessa forma. Essa voz interna, né? A voz interna está mais forte do que os desafios. Eles podem, no momento, né, de vulnerabilidade, atravessar a gente, né, e a gente também se inconformar, não aceitar e se posicionar. Falo que durante algum tempo, assim, o ambiente de trabalho era um ambiente onde você não poderia se expor dessa forma. Então, hoje a gente já vê uma diferença, mas lá atrás ainda você tinha que ter estratégias, né, para poder hackear o sistema. Hoje eu tenho a oportunidade, né, nos meus últimos anos, de trabalhar em empresas que se dispuseram a pautar e mudar essa realidade. Né? Então, hoje não há por que você ficar debaixo de um jugo, de uma opressão de empresas que não valorizam o que nós somos, como você falou. A diversidade é parte constitutiva do ser humano. Eu gosto de falar, eu sou diversa, tu é diverso, nós somos diversos. Esse é o verbo que tem que ser conjugado, né? Infelizmente, né, na história da humanidade, tem pessoas que se colocam no lugar da normalidade. Tipo assim, uma mulher de cabelo né, solto, sem... ela é normal. A Wafa que tá, ela não é normal. Né? Então, o normal é o branco normativo. E a Daniela é a exceção. Né? Então, o diverso não é o outro. O diverso não é aquilo só que é diferente de mim. O diverso é parte constitutiva de nós como seres humanos. Então, é uma constituição, é algo que a gente, de fato, não pode mudar, e é uma riqueza maravilhosa, porque tem muita complementariedade, tem muita, enfim, riqueza, né, nesse compartilhar de mundo, culturas, religiões, enfim. Gente, eu estou arrepiada. Estou arrepiada. É lindo isso, realmente. As suas palavras, elas são muito enriquecedoras. Mas eu vou ter que mudar o assunto. Eu tenho que falar de meio de pagamento, eu tenho que falar aqui do que a Dani também conhece, que também é muito rico, que também vai ajudar muita gente, né? E aí, como você está constituindo carreira aí, e dentro do e-commerce, isso é um assunto que é muito em pauta, né, por todos, qual o meio de pagamento ideal, taxas, briga por lucratividade aí, né? Então, eu acho que isso é um tema que a gente também tem que discutir bastante, né? E aí, como a gente falou na nossa intro, você tem expertise em marketing, gestão de tecnologia, informação, e-commerce, meios de pagamento. Como eles todos se complementam aí? Muito bom. Né? Ainda eu trago mais a pimenta, né, do próprio direito que eu fiz. Falei, mas como que eu consegui amarrar tudo isso? E é possível, né? Porque eu acho que experiências complementares acabam ampliando o nosso repertório. Que nem eu falei, nossa, fiz 3 anos de direito, abandonei o direito. O que eu fiz com isso? Eu uso muito. Por quê? Quem trabalha na área comercial, você você usa um contratinho. Um comercial de alta performance significa que ele assina
muitos contratos. Então, eu uso o que eu aprendi hoje, né? Até muitos advogados falam, mas você é advogado? Eu falei, não, é que eu tive uma base. Então, dá para discutir qualificação, objeto, eu queria ter uns 3 anos de advocacia no meu currículo, viu? Podia ter parado aí, eu ia aproveitar bastante coisa, né? E aí, um foi conversando com o outro, né? O marketing, enfim, o mercado, venda, desejos, necessidades. A questão de ter o MBA em tecnologia de informação é por conta que tecnologia virou a cozinha de tudo que a gente faz hoje no mundo. Então, ela é importante construir essa ponte, né? Então, eu estava muito verticalizada no mundo dos negócios, mas sempre, nos últimos 13 anos, trabalhando em empresas de tecnologia, e eu tinha o desafio de traduzir as necessidades dos clientes para os times internos de tecnologia. Então, eu desconhecia, era como se tivesse ali um muro, né? De toda essa estrutura. Então, eu fui atrás desse conhecimento para criar essa ponte e fazer com que eu entendesse os desafios dentro da empresa que eu trabalhava e hoje os desafios de toda a empresa, né? Quando a gente fala de projetos, desenvolvimentos, não tem como não passar por tecnologia. Então, eles foram se amarrando e o comércio eletrônico é essa plataforma, né, que permite que aquilo que era antes de 1996 no Brasil, que era só uma vitrine virtual, meios de pagamento, veio para, de fato, permitir com que o comércio aconteça no mundo, nas vendas não presenciais. Porque aí uma das grandes importâncias, né, do meios de pagamento para o e-commerce. Até então, né, a história é longa, né, de meios de pagamento, eles sempre existiram, desde o escambo da troca, até hoje o contactless, né, que é os meios de pagamentos mais invisíveis que a gente tem hoje na nossa história, mas fazendo um recorte do e-commerce, né, com o advento da internet, lá em 1996, o que acontecia no digital? Eram sites ou vitrines virtuais. O meio de pagamento permitiu com que a transação acontecesse, né? Precisava de uma forma. Você olhava, às vezes, uma roupa, via ali uma vitrine, um site, mas você tinha que ir na loja física para comprar, porque o meio de pagamento, a logística, a entrega estava lá. Ou numa escola, talvez você não tenha a questão da entrega, mas você viu ali o curso na internet, só que você não podia contratar o curso, você ia ter que estar à escola fazendo. Então, assim, o meio de pagamento, ele de fato faz com que o commerce seja e-commerce, né? Então, o meio de pagamento é esse grande divisor, né, que permitiu, e ele só vem crescendo. A gente, né, os últimos números desse mercado, 2 trilhões e 600, e a grande meta é que a gente passe para casa dos trilhões. Então, falando de meios de pagamentos no Brasil, tudo aquilo que transaciona em cartão de débito e crédito no Brasil, online e offline, praticamente 30% do PIB, é muito significativo e ele só cresce, né? Cada ano cresce mais. E no mundo do comércio eletrônico, a gente viu aí uma grande transformação de diversos métodos de pagamento. A adquirência, subadquirência, a bandeira é um ambiente... Isso é um troço confuso para muita gente, né? Se você puder explicar um pouquinho o que é adquirência, subadquirência, eu acho que é interessante, né? Porque isso impacta em taxas, né? Exato. O ambiente de meio de pagamento do Brasil, ele tem diversos agentes, ele é um ambiente de alta complexidade, então meu desafio aqui, deixar ele bem claro, né, em poucas palavras. Ele é constituído, né, pelo portador, que é a pessoa física, jurídica ali, que tem uma forma de pagar. Então, vou dizer que a Dani é a portadora. Com os arranjos, os bancos emissores dos cartões de crédito, que, na verdade, o banco é um grande franqueador, é uma grande franquia do franqueador master, que são as bandeiras, que quem criou toda essa indústria foram as bandeiras de cartões, muito conhecidas, Visa, Master, American Express, se uniram para criar todo esse sistema. E tem os bancos como distribuidores, né? Essa é a parte que está para os portadores de cartão. E tem os estabelecimentos comerciais, que é onde a gente faz as compras. E aí tem a figura dos adquirentes, que são os credenciadores habilitados para poder capturar, processar e liquidar uma transação. Para quem só paga, isso é muito simples, né? Porque hoje você coloca o teu cartão ou digita o teu cartão num site e a transação ali acontece no máximo em 10 segundos ou em milésimos de segundos. Então, você acha que ele é tudo muito simples, mas tem toda uma indústria, um arcabouço que permite com que essa transação seja capturada, o valor, né, o saldo em conta, o crédito do teu cartão seja capturado,
processado e liquidado na conta do estabelecimento comercial onde você comprou. Então, de um lado, tem os portadores, bancos, que são os distribuidores do cartão de crédito, as bandeiras que regulam, e, de um outro lado, tem os adquirentes, que são as credenciadoras, né, que afiliam os estabelecimentos para que eles permitam receber esses métodos de pagamento. E aí, de uns anos para cá, a gente teve uma forte flexibilização da regulamentação, então, assim, inovações no próprio agente regulador, que é o Banco Central, permitindo a entrada, né, permitindo a democratização dos meios de pagamento e dos serviços financeiros. Então, nos últimos anos, a gente ouviu falar muito de subadquirentes, né? Empresas que acabam se especificando em algum nicho, em alguma dor e alguma necessidade específicas de alguns segmentos, os marketplaces com split, enfim. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade, não de pagar, para quem está pagando. Para quem está pagando é muito fácil. O portador é muito fácil. Mas como a gente está falando para um público que empreende, né? Então, é muito importante você ver o outro lado. Agora, você, como uma pessoa física e jurídica que está empreendendo, que precisa receber pagamentos, você vai ter agora uma outra preocupação. Você vai ter que se preocupar com a forma como você vai receber. Certamente, você vai se afiliar a uma credenciadora, uma adquirente, uma subadquirente, para que você tenha a possibilidade de receber os pagamentos dos seus produtos e serviços por cartões de crédito, por cartões de débito, pelo Pix, pelo boleto, por uma wallet, né? Então, são várias formas de efetuar pagamento. E como ajudar o pequeno a escolher isso? A subadquirente, ela é como se fosse um atravessador? Sim, a sub, ela reúne outros serviços de valor agregado para facilitar essa relação do estabelecimento comercial com a credenciadora. Então, a gente tem os grandes players incumbentes do mercado, né, que são Rede, Cielo, que começaram essa indústria, GetNet, que são adquirências de banco, e outras. Eu falo só esses nomes aqui, que são muito conhecidos. São os maiores, né, mais conhecidos. E tem as outras subadquirências especializadas, como a própria empresa que eu trabalho, a ZUP, tem Mercado Pago, PagSeguro é uma adquirência agora, mas, enfim, que acaba complementando, além do serviço de captura. Elas têm os serviços de link de pagamento, serviços de conciliar todas essas vendas, né? Porque você recebe uma venda no débito, em D+, ou D0, né? No D0 ou no D+1. O que é o D+1? O D+1 é a forma de você receber. Hoje, majoritariamente, as pessoas, você vende um produto ou um serviço no cartão de débito, esses valores são liquidados ou no mesmo dia ou, no máximo, em até um dia, dependendo da empresa que você contrata. Quando você recebe, né, por meio de cartões de crédito, tem o cartão de crédito à vista e tem o cartão de crédito parcelado, né, que hoje é a possibilidade do Brasil maravilhosa, que permite muitas pessoas, enfim, adquirirem bens e serviços. E isso permite com que o estabelecimento possa também receber e ter uma visão, olha, eu recebi hoje uma venda de débito e depois uma venda de crédito, e aí agora temos o Pix. Então, para que você concilie tudo isso. Então, normalmente, uma subadquirência, ela traz uma facilidade maior e uns serviços complementares mais voltados. O chargeback também, né? Isso, a garantia de chargeback ou serviços de antifraude para quem opera no comércio eletrônico. É muito importante se preocupar com as fraudes. Então, às vezes, para você falar com todas essas empresas, quem é pequeno, né, a pessoa física jurídica que está começando o seu negócio ou quer vender via Instagram ou qualquer outra plataforma, é importante que você procure uma sub, né, porque ela vai ter um olhar mais voltado para as suas necessidades. Ela vai conseguir reunir todos os produtos e serviços que te atendem de uma maneira unificada. Então, você não tem necessidade de ter um adquirente, um antifraude, um gateway de pagamento. Exatamente. Eu vejo que os pequenos têm muita dificuldade de entender o que é adquirência e subadquirência e como isso vai influenciar no faturamento, né? O quanto sobra no final. Sim. Então, esses cálculos aí são bem importantes e o que você está falando é muito esclarecedor para quem é pequeno, né? Para o PME é extremamente importante conhecer isso. E um outro exemplo que eu dou, assim, às vezes ele vai para uma adquirência que, como ela é a empresa direta, né, de um serviços de captura, né, de serviços de meio de pagamento para cartões, enfim, e outros métodos, ela tem taxas mais competitivas. Só que
você tem que avaliar o esforço. Você vai trabalhar, legal, só que só a adquirência, ainda mais para quem opera no comércio eletrônico, não resolve. Você precisa de uma solução de antifraude, né? Ou você precisa de um gateway que facilite a tua integração. Então, é importante você ver os custos atrelados. Às vezes, você contrata um serviço mais barato, mas depois você vai ter que contratar mais 2 que complemente, e aquilo acaba saindo mais caro. E também você tem um esforço. Já que você é pequeno, você vai ter 3 fornecedores para falar, e aí isso acaba quebrando. Então, é importante avaliar qual é a tua necessidade primária. Você quer facilidade para o teu dia a dia, por conta da tua estrutura, a recomendação seria uma sub. Quando você começa a crescer, ter mais pessoas para te ajudar, alguém que também controle essa estrutura de fornecedores, aí vale você minerar condições mais competitivas, mas também ter time, equipe que te ajude a cuidar dos fornecedores. Perfeito. E como você enxerga os impactos dos meios de pagamento em um e-commerce? Olha, a gente fez uma descrição aqui, né? O quanto o meio de pagamento é importante. Assim, sem meio de pagamento, o e-commerce seria apenas uma vitrine virtual, né? Então, assim, o meio de pagamento é, de fato, o que permite o e-commerce acontecer, o comércio acontecer. Então, ele traz um altíssimo impacto. E a gente vê ele também permitindo agora, acho que a pandemia trouxe, né, essa aceleração, a entrada de novas formas de venda, porque a gente fala de comércio eletrônico, mas hoje você pode ter uma página no Instagram, ter um Pix, os dados de entrega e você poder vender. Então, não necessariamente você precisa ter muita estrutura para você poder comercializar. Então, ele também é uma ferramenta que permite o acesso, né, de empreendedores, a democratização de formas de vender e também permite você expandir as suas vendas além do teu espaço físico. Você pode vender, se está em São Paulo, você vai poder vender para uma pessoa e vender, né, e receber com segurança. Isso que é importante, porque os meios de pagamento vieram para trazer essa segurança, né, de que você não tem que sair com valores. Você pode vender para pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que você tem a garantia de que você vai receber. Então, sabe uma coisa que eu fico com muita dúvida? É por que os meios de pagamento ainda diferenciam muito o físico do virtual? Por que isso não é unificado logo? Olha, uma perfeita pergunta, porque, de fato, assim, a gente já vê algum movimento da indústria de falar sobre esse, não só o omnichannel, né, que é a omnicanalidade, mas esse omnipayment, né, que permite o unified commerce, unificar esse varejo como um todo. A gente percebe que esse é um desafio maior para empresas que não são nativas digitais. Então, por conta dela ter todo um arcabouço ali, um legado de sistemas, né, ERPs, sistemas que administram logística, mexe com tem uma complexidade, sistemas de PDV, né, de frente de caixa, integrados, TEF. Então, para quem não é nativo digital, e esse varejo mais tradicional, tem um desafio ainda tecnológico de integrações. Para empresas que já nasceram nativa digital, é muito mais simples ela nascer digital e ter os seus pontos de entrega no mundo físico. A gente tem vários exemplos muito bacanas, né, de empresas que nasceram digital e que hoje praticamente têm lojas físicas que viraram showrooms e espaços de distribuição. Então, eu vejo a indústria numa transição. Eu vejo que nós estamos num caminho, né, de uma curva ascendente dessas integrações e disso de se unificar. Hoje não é online ou offline, né? Online e offline. Então, porque o consumidor não entende isso. Ele vai numa loja, ele compra de um jeito, aí ele vai no online, é totalmente diferente. Até mesmo para aquela pessoa, para aquele PJ que nasceu do varejo físico e foi para o digital, até para ele é complicado entender, né? Por que não existe esse omnichannel que é tão falado, né? Porque para o lojista é um omnichannel, né? Exato. Por conta ainda, assim, tem desafios e esforços tecnológicos de integrações e sistemas para quem não é nativo. Só que a gente já vê soluções, a gente já vê caminhos, né, dessas integrações, a gente já vê essa experiência crescendo mais, se tornando verdade, né? A omnicanalidade, de fato, sendo entregue. Existem também barreiras tributárias, fiscais, quanto a isso.
Então, eu vejo a indústria ela numa curva crescente para que haja regulamentação fiscal tributária, para que haja mais facilidade nas integrações tecnológicas e também meios de pagamento que permitem essa visão. Então, hoje a gente já percebe, né? A ZUP tem exemplos bem-sucedidos quanto esse, tem outras empresas também do mercado que já possuem. Perfeito. E o Pix, no seu ponto de vista, ele é um facilitador ou é um agravante para as empresas? Olha, não vou aqui legislar em causa própria, mas os números dizem, né, que ele é um grande facilitador. Ele foi um grande instrumento de inclusão financeira no Brasil. Ele foi um grande instrumento de instantaneidade dos pagamentos, né? Então, para o comércio eletrônico, então, ele resolveu uma grande dor, que era a dor de um produto que ainda é utilizado como boleto de pagamento. Então, ele era uma dor para ambos os lados. Para quem está comprando, porque quem compra no online, ele vai se ele pagar hoje, ele tem ainda um período de compensação de 1 a 3 dias, dependendo da configuração da loja, e isso impacta no período de recebimento da mercadoria, né? Porque ele está ansioso, né? Ele chega no checkout, ele vê lá 4 dias para entrega, mas se ele pagou no boleto, ele tem que considerar o tempo da compensação para confirmar que está liquidado, mais o tempo da operação logística. Então, para o comprador, ele resolveu, porque ele tem essa instantaneidade. Você paga, exemplo, o iFood, que eu faço parte do Grupo Móvel, então vou trazer aqui um exemplo um pouco dentro de casa. Por favor, traga todos os exemplos de dentro de casa, a gente quer conhecer. Exato. Que permite com que você vai ali comprar uma comida no app, né, e era só possível pagar com cartões, enfim, vouchers, e o débito, uma operação um pouco mais desafiadora, e o Pix agora permitindo, né? Então, em Pix em segundos, né? Você pega o Pix, copia e cola, ainda tem desafios, né, de experiência do cliente, mas ele pega ali, tem um tempo, cola, paga e instantaneamente há uma comunicação, né? No máximo 10 segundos também, mas acontece em milésimos de segundo. Então, permitiu que muitas pessoas pudessem comprar no que poderia ser no cartão de débito, uma operação instantânea, e ter a instantaneidade, ali, a agilidade de poder obter o teu produto. Então, você tem ali 20 minutos para receber um lanche, que não acontecia, só era possível com cartão. E para o lojista, resolveu uma grande dor, porque quem vende também, o boleto era emitido, não necessariamente o boleto era pago, mas pela emissão do boleto a mercadoria fica retida. Então, o estoque dele ali fica comprometido. E ele tem que o boleto expirar para poder liberar a mercadoria. E então, do lado do varejista, ele tem agora a instantaneidade. De fato, ele... E sem cobrança de taxas, apesar que, dependendo, se for uma subadquirente, vai ter taxa em cima, né? Sim, a taxa para o pagador, né, para o portador, enfim, ele não tem custo, o Pix, então é bom ficar de olho nos golpes. Você que vai pagar com o Pix não paga. Só que para as pessoas jurídicas, sim, há um custo, né, um custo ainda menor, dependendo das negociações, menores, é possível ser até menor do que as taxas de crédito e débito de meios de pagamentos, né? Então, ele é um pagamento que resolveu muitas dores, trouxe agilidade para o comércio eletrônico, principalmente, imagina numa Black Friday, o desafio de vender por boleto. Tinha empresas que até tiravam os boletos para as mercadorias não ficarem presas, né? E agora é possível vender em grandes momentos de sazonalidade por Pix. E o Pix parcelado, que agora é novidade? Sim, tem uma agenda muito bem... Tem uma agenda pública, né, para os curiosos do Pix. O Pix tem muitas... ele tem várias ondas, né? E vai ter Pix parcelado. O que a gente vê por hora de Pix parcelado, na verdade, é uma operação de oferta de crédito. Ele não é um Pix parcelado que substitui o cartão de crédito ainda, ou seja, um crédito que é concedido, e ali eu não preciso emitir uma certidão de crédito que eu te ofereci, é como se fosse uma operação de cartão. Esse ainda a gente faz parte da agenda do Banco Central, mas a gente ainda não percebe. O que a gente viu aí no mercado, de fato, é um Pix. Né? É um autofinanciamento, né, por exemplo. Ele é. Mas tem, né, tem uma agenda muito evolutiva de Pix parcelado, Pix split, né? A própria ZUP foi uma pioneira
split de Pix, né? Então, ela splita todos os métodos de pagamento. E o Banco Central está previsto isso para o ano que vem, mas a gente conseguiu antecipar e tem o Pix parcelado, o Pix Split, né? A possibilidade de splitar para quem opera em marketplaces, né? Que tem que splitar para participantes daquela venda. Legal. A Zup, ela está querendo se firmar no mercado como uma fintech, é isso? E ela é do grupo do iFood? Isso. A Zup é uma empresa de plataforma de serviços financeiros. Ela não é uma adquirente apenas ou um meio de pagamento. Então, a forma da gente distribuir os nossos serviços é via API. A ideia é a gente ser infraestrutura para que as empresas construam o seu meio de pagamento ou o seu banco digital, ou a sua operação de crédito, né, que são os 3 pilares de serviços dessa plataforma. Né? É uma plataforma de Payments as a Service, Bank as a Service e Credit as a Service. Então, permite com que você construa o seu método de pagamento de forma white label. A gente tem clientes conhecidos nesse meio de pagamento, como o Vtex, tem o Vtex Payment. O Vtex Payments é Power by Zup. Infracommerce tem o InfraPay, Power by Zup. Um exemplo que é case público, que foi muito legal, é o Tap on Phone, né, no Tap. Então, o Nubank tem agora o método de pagamento, que é a maquininha que virou um app. Então, isso é uma das grandes novidades do mercado. A maquininha que virou app e os SDKs, né, o sistema que está embarcado dentro do aplicativo do Nubank, que permite com que o estabelecimento não compre uma máquina mais, então é a desmaterialização dos terminais. Então, um device celular vira uma maquininha, um método, né, um device para receber pagamento e você só aproxima o teu cartão celular e é possível pagar e o estabelecimento receber. Então, esse é um lançamento também Power by Zup. Então, o Zup é um nome não tão conhecido no mercado em termos de pagamento, mas a gente oferece infraestrutura para que as empresas construam a sua solução com a sua marca própria. Então, por isso que os nomes das marcas acabam sendo mais famosos, mas a gente tem bastante case de empresas muito conhecidas. Meu, que profundidade aqui, hein? Meio de pagamento, dá para aprender muito com você. Mas muito interessante as soluções da Zup. Sim. Muito bom. Bom, agora eu queria propor uma coisa diferente, que é o nosso momento ping-pong. É um momento que você tem que pensar muito rápido. Eu vou falar uma palavra e o que traduz para você. Assim, bem rapidamente. Pode ser 2 palavras, tá? A gente deixa, não tem problema. 3 palavras também. E-commerce é? Um segmento altamente promissor. Meios de pagamento é? Facilidade para o teu comércio e indústria. Ser mulher é? Um privilégio e uma potência. Diversidade é? Uma riqueza. Uau, que mulher rápida! Adorei, adorei, adorei. E aí eu queria perguntar para você se você tem mais alguma dica, alguma coisa que você queira falar para todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Eu queria retomar a frase que eu disse, que eu acho ela muito inspiradora, que é a frase da Angela Davis, e também terminar com uma outra trecho da música de Belchior, porque acho que mulheres no e-commerce e o que a gente está vivendo aqui diz muito sobre isso, né? Sobre ser um agente de transformação, ser parte da mudança, né, que você quer no mundo. Então, eu trago a frase de Angela Davis que diz que eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E finalizo com um trecho de Belchior que diz: o que me interessa mais é o amor e mudar as coisas. Então, o Mulheres no E-Commerce me inspira essas frases, né? De fato, mulheres que se reuniram para transformar uma realidade, em primeiro lugar, para dar visibilidade para essas mulheres que fazem essa indústria acontecer, para empoderar outras mulheres, né? Fortalecer isso na indústria. Então, vocês, de fato, nós, né, que fazemos parte disso, estamos mudando as coisas que a gente não pode mais aceitar. Então, e o que me interessa mais é o amor e mudar as coisas. Ai, que mulher inspiradora, gente. Eu amei muito. E então, eu gostaria de finalizar. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora. Aproveitar e falar para vocês seguirem o nosso canal no Spotify, nas redes sociais, o @Mulheres no E-Commerce.
E o perfil do Instagram da Dani. Qual que é o seu Instagram, Dani? Meu é Dani Zeidan, bem fácil. Só jogar lá, Dani Só Zeidan. jogar Dani Zeidan. Vai aparecer. Vai, também no LinkedIn é Dani Zeidan. Legal. Gente, convidar vocês para participar da nossa comunidade. Quem não participa ainda, é só entrar no mulheresnoecommerce.com.br/participe. Fiquem ligadas nos próximos episódios. E se você gostaria de fazer este conteúdo conosco, envie um e-mail para a gente no contato@mulheresnoecommerce.com.br. O meu Instagram é o afa_smiley. Estamos aqui nos estúdios da agência Sinalize Web. E esse podcast também tem o patrocínio da Orbital Commerce, que é a única plataforma de SEO automatizado do mercado. E é isso aí, gente. Quero agradecer muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal.